dá pra negar, gente, que essas histórias de princesas ainda fazem parte da infância de muitas meninas, mas será que elas têm um interesse genuíno pelo príncipe, pela vida no castelo? Vamos ouvir agora a psicóloga Lavínia Palma, olha só, que é curadora de um outro clube de assinaturas infantis, o Minha Pequena Feminista. Ela fala um pouco sobre o que a Gabi já trouxe, mas é importante a gente falar mais uma vez sobre esse lado um pouco machista das histórias das princesas, olha só. Então, o que a gente pode pensar? Que o conceito de pessoa não é um conceito natural. Nós somos socializados, nós somos construídos subjetivamente dentro de uma cultura. E as nossas emoções, o que a gente sente e como a gente vai sentir, também são configurados dentro dessa cultura. Uma cultura binária, que define formas de pensar, de sentir e de se comportar diferente para homens e mulheres, e que homens e mulheres, a partir disso, também são socializados de formas diferentes. A partir daí, a gente pode pensar que o interesse das meninas pelas princesas, pelos contos de fadas, não é algo natural. Não existe uma propensão maior das meninas a gostarem desse tipo de conteúdo. As meninas são ensinadas a isso, elas são socializadas para isso. Dessa forma, nós oferecemos esses conteúdos para as meninas e a gente ensina as meninas o que elas devem gostar, o que elas devem consumir, como elas devem se sentir. Então, tudo isso, sim, é uma construção social. Será que essas histórias, Karnal, essas histórias das princesas que esperam pelo príncipe, pelo casamento feliz, elas vão acabar ficando para trás? Elas vão deixar de ser consumidas e as meninas vão procurar coisas novas? Uma tentação, Mari, sempre perguntar a um historiador como será o futuro. É verdade. E o poder, o nosso poder profético, ele é muito escasso, né? Se fosse nós historiadores, teríamos um poder muito maior do que nós temos. Eu acho que as histórias representam arquétipos que podem ser interpretados, como o Dr. Bruno Bettelheim fez com as histórias, como arquétipos psicanalíticos, arquétipos do papel do feminino e assim por diante. Eu duvido que vá mudar em essência tudo, mas é claro que hoje não tem mais cabimento supor que um príncipe possa beijar uma mulher adormecida como a Branca de Neve e isso não seja considerado assédio. Afinal, ele abriu o caixão de cristal que os anões tinham feito e beijou sem consentimento uma mulher que, no caso, seria quase que um assédio de vulnerável. Então, nesse caso, as nossas concepções mudam, mas vamos convir. Eu vou receber os 10 homens mais ricos do mundo na minha casa e junto vem o príncipe de Gales, a imprensa vai dar atenção ao príncipe de Gales. E não a um milionário qualquer que tem 70, 80 bilhões no banco, porque isso é comum. Então, nós temos uma fascinação pela monarquia, nós temos a monarquia ainda absoluta no caso do papado, o Papa é o último soberano absoluto da história, o Japão é o último império de fato, o imperador do Japão é o último a existir no mundo, as guerras são terríveis para as monarquias, porém, se nós tivéssemos que pensar que os reis são preparados para governar. Dom Pedro II foi preparado a vida inteira para exercer o mais longo poder que já tivemos na nossa história. Considerar a renúncia do pai dele à abdicação em 7 de abril de 1831 até a República, 1889, governou mais que Getúlio Vargas, que é o segundo lugar, e foi preparado para isso. Talvez a frase seja de um velho fazendeiro baiano, que eu faço questão de relembrar, que quando veio a República perguntaram: o senhor é a favor da República? Ele teria dito: na República, Dom Pedro II, na monarquia, era um porco velho e gordo. Na República, vamos ter que alimentar um leitão a cada 4 anos. Essa é uma lógica da monarquia, né? Ter uma família conhecida, preparada para isso desde o berço. Parece que ainda o fiel da balança pende para a monarquia. Como o Karnal lembrou, alguns países ainda têm reis e rainhas e a gente também tem muito contato com essa realidade pela ficção, porque tem filme sério o tempo todo sobre isso. A gente já falou sobre The Crown aqui, inclusive assistam. Por que a realeza ainda cativa tanto a gente? Quem responde é a coordenadora do curso de Rádio e TV da FAAP, Nathalie Ronhart. Olha só. Eu acho que essas histórias, elas chamam a atenção do público, chamaram já no passado e devem chamar no futuro também. Por quê? Porque essas histórias, elas se modificam, elas não são imutáveis, elas mudam. Harari, o autor Yuval Harari,
ele chama atenção no seguinte sentido: a sociedade ela traz consigo histórias que se vinculam à ficção. E de novo eu chamo a atenção para a narrativa. A narrativa, ela traz a ficção colada com ela. A realeza é uma construção, né? Ela é algo que foi construído. E por conta disso, ela sofre essas modificações com as suas histórias ao longo dos tempos. Logo, essas histórias, elas chamam a atenção hoje e devem chamar a atenção no futuro porque elas vão se modificar. E isso é um fator que faz com que ela não morra. Interessante, né? Porque a gente fica pensando nas narrativas, nas histórias, na criação humana de uma ficção e quase tudo é ficção. Então, acho que quem traz isso, o Yuval Harari fala muito disso, do domínio dos sapiens sobre as outras espécies, porque a gente tem a capacidade de inventar histórias e de todo mundo se unir em torno dessas histórias. A realeza é uma narrativa, é uma ficção, os estados nacionais são uma narrativa, uma ficção. A república é uma narrativa, uma ficção, uma criação humana, não é um dado da natureza, é uma criação do homem. Alguém pensa, não, peraí, esse sistema não, acho que fica melhor. Por que 4 anos? A gente vai alimentar de 4 em 4 anos. Por que 4 anos? Quem que decidiu? De repente alguém leu ali dentro de uma pedra que estava... Não, aí a pedra poderia ter sido escrita para alguém, mas uma ordem de... Não, são criações humanas. O Estado Nacional também, você não chega na fronteira de um país para outro e tem ali de fato uma linha dizendo aqui termina um país, ali começa o outro. Somos brasileiros. Ser brasileiro é o quê? Uma criação.